física, mental, espiritual. Está começando agora o Guia Mais Saúde, esse programa dedicado a você que quer viver bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Viviane Nunes e vou conduzir esse e outros bate-papos que virão aí diretamente aqui dos nossos estúdios em Campo Grande, no coração de Mato Grosso do Sul. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações clicando no sininho, deixar o seu like e convidar mais pessoas para acompanharem os nossos episódios. O nosso bate-papo de hoje é com a jornalista Karen Andriele, ela que é a mãe do Samuel, do Benjamin e do Isaac, é isso mesmo. Ela é uma mãe atípica, está estreando aqui no Guia MS Notícias, o seu mapa de informações na internet, uma coluna nova, falando aí a respeito da mãe atípica, é o diário da vida da mãe atípica. Karen, você podia começar já esse bate-papo explicando para as pessoas o que é esse termo mãe atípica. Seja muito bem-vinda, é muito bom tê-la aqui, viu? Muito obrigada, Vivi, é um prazer estar aqui. E realmente é um tema que está sendo muito discutido e algumas pessoas já ouviram e nem sabem do que se trata. Mãe atípica é aquela mãe de uma criança com deficiência, com alguma necessidade. E essa mãe, ela está sendo discutida, está criando um espaço para ela e tem que ter toda a sociedade precisa ter um olhar mais humanizado para essa mãe. E é sobre isso que nós vamos falar. Isso porque não é só essa criança que precisa de cuidados especiais, né, Karen? A mãe também precisa? Principalmente a mãe, porque a mãe ela vem com uma bagagem emocional, ela tem que cuidar dessa criança, ela tem que se oferecer o máximo que ela puder e muitas vezes ela esquece dela. Só que chega um momento que ela não dá conta. E mesmo dando conta, ela tem que continuar. Então, todo mundo tem que estender a mão para essa mãe. E tem que ter um olhar de amor, de carinho, de compaixão. Karen, conta para as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse episódio de hoje. Você tem o Samuel, o Benjamin e o Isaac, né? Qual deles é a criança atípica e como é que aconteceu isso na sua vida? O Samuel, com 8 anos, né? Ele tem 8 anos agora, e o Samuel é o meu bebê arco-íris. Após 2 gestações interrompidas, eu fiquei grávida e eu tive o Samuel. Eu descobri também um quadro de trombofilia, então foi uma gestação muito delicada, muito, muito complicada mesmo. E quando ele nasceu, eu falei, pronto, agora está tudo bem, porque ele nasceu super saudável, não teve problema nenhum no parto. Só que não foi bem isso. Eu não sabia que meu arco-íris ia ser mais brilhante ainda. E no segundo dia de vida, o Samuel começou a convulsionar no hospital. Ele começou a convulsionar das 2 da madrugada, ficou até as 10 da manhã. Isso porque uma enfermeira falou que era cólica que ele estava tendo. Pois é, a gente estava conversando aqui nos bastidores, inclusive, é bacana assim você explicar que mesmo ali num ambiente hospitalar, quer dizer, cercado de cuidado, onde você acha que está 100% garantido, o seu bebê, ele estava convulsionando, ninguém estava observando isso e ficou quantas horas passando por essa situação? Ele ficou 8 horas convulsionando. E para um bebê recém-nascido, então assim, ele já é um milagre, né? E eu não entendi isso. Porque quando a médica, a doutora Natasha, chegou para poder ver, ela já saiu correndo e aí foi examinar e ela falou, olha, foi convulsão, agora nós temos que descobrir o motivo da convulsão. E eu estava perdida nisso tudo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Por quê? Como assim convulsão se era uma cólica? E ela falou assim, vai ter que ser encaminhado para a UTI. Quando falou essa palavra UTI, a primeira coisa que a gente pensa, né, vai morrer, né? Está morrendo. E o desespero foi muito grande. Ele foi conduzido por ambulância e ele ficou 15 dias internado e aí foi descoberto que ele tinha sofrido um AVC. Um AVC em um bebê? E pois é. Um caso raríssimo, né, Karen? Um caso raríssimo. Assim, então, a vida de uma mãe atípica é de muitas incertezas, muitas inseguranças, independente do caso do filho dela, o que é. Porque, no meu caso, o Samuel, eu não sabia quais eram as sequelas que iam ficar nele. Então, ficamos acompanhando com a neuro regularmente, todo mês. Qualquer detalhe que ele fazia gerava muito medo, gerava muita dúvida, insegurança.
E nós descobrimos que, graças a Deus, o Samuel ficou somente com a sequela motora do lado direito. Mas, Vivi, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu falo assim, graças a Deus. Mas no primeiro ano foi muito difícil. Eu não entendia por que comigo, por que isso. Eu queria encontrar as respostas que eu não tinha. E eu fiquei um ano inteiro de médico em médico, médico em médico, para encontrar o motivo desse AVC, que até hoje ninguém descobriu. Até hoje não se sabe, né? Não se sabe. Mas, sabe uma coisa que foi muito bom para mim? O Samuel começou a fazer acompanhamento médico com 4 meses de vida. Porque ele teve atraso em tudo. Ele não falava, ele não andava, ele não gatinhava, na verdade. Então, assim, demorou para sentar. Toda a evolução de bebê, ele demorou mais. Então, ele teve que ter esse acompanhamento desde os 4 meses. E eu chegava na fisio chorando. Ai, meu Deus do céu. E ela falou assim, calma, ele vai conseguir. Então, isso é muito importante, sabe? E isso também, Karen, é muito dolorido para a mãe, quer dizer, a gente não sabe como lidar, não tem essa paciência de saber que tudo é uma fase. Você teve que reaprender isso? É porque, assim, não é um bebê comum. Que você sabe que vai vir os saltos dos desenvolvimentos, vai vir as fases, vai mudar de fase, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então, não sabia se ia andar, se ia falar, se ia comer, o que ia acontecer com ele. Então, cada vez que demorava, vinha um desespero na minha alma. Será? Será que ele não vai falar? Será que ele não vai sentar? Será que ele não vai comer? O Samuel não comeu. Ele não comia. Samuel começou a comer depois de um ano. Ele só se amamentava do leite materno. Ele rejeitava a comida. Ah, então será que isso é alguma sequela? Você está entendendo? Uhum. A dificuldade é que tudo gerava uma insegurança, tudo gerava um desespero. E conversando com outras mãezinhas que estavam lá acompanhando seus filhos, foi quando Deus me mostrou quão maravilhoso Ele é. Porque outras mãezinhas, Vivi, que teve o filho que convulsionou por 30 minutos, a criança ficou em estado vegetativo, que se alimenta por sonda, que está paraplégico, só mexe os olhos. Então, assim, e eu fui vendo o cuidado de Deus nesse sentido, que Ele é um milagre. E o seu milagre hoje já tem 9 anos, né? Vai fazer 9 anos agora em novembro. Então, assim, só que todo esse processo é um processo muito difícil. Você tem que devagar, sabe? Poder você criar uma nova perspectiva, porque não tem como você comparar. E essa é a dificuldade. Ô, Karen, quando foi que a sua ficha caiu, assim, que você falou, peraí, eu tenho que me doar mais, eu preciso buscar uma ajuda, um atendimento multidisciplinar. Quando foi que você entendeu o que estava acontecendo de fato, assim? 1 ano depois. 1 ano depois que eu fui entender que meu filho vai precisar de acompanhamento para sempre, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Porque o que importa é a qualidade de vida dele, sabe? E o que importa é que ele vai conseguir a independência dele. E é isso, e eu sou muito brava, sabe? Todo mundo achou que eu ia colocar ele dentro de uma bolha e proteger. Não. Eu preparo meu filho para o mundo. Porque o mundo não é gentil. Não é gentil, principalmente com pessoas que têm alguma deficiência. Não é gentil com as mães que têm filhos com alguma deficiência. Porque, Vivi, a gente fala tanto do bullying, né? O bullying. Se você é feia, você sofre bullying. Se é magro, se é gorda, tudo é motivo de bullying. Mas e essas crianças que são diferentes? E essas mães que são diferentes? Então, o bullying não é só com a criança, é com a mãe também. Ô, Karen, você precisou passar por algum processo terapêutico para você se entender enquanto mãe atípica? Ou como é que aconteceu isso? Porque, assim, quem te conhece sabe que você, né? Você acabou de falar, todo mundo achou que eu ia pôr o Samuel em uma bolha. E o Samuel é uma criança completamente independente, né? Ele tem as limitações motoras dele, mas ele é um menino muito inteligente, muito alegre, muito sorridente. A gente sabe que isso tudo tem a ver com a educação que você deu para ele, né? Vivi, mãe atípica não tem tempo, muito menos para cuidar dela, muito menos para passar por um psicólogo. Sim, é super importante. Samuel passa por físio, fono, TO, psicólogo, tudo que precisar. Agora a mãe nunca tem esse tempo para ela. E, na verdade, a minha fé me ajudou muito. A minha fé, as minhas amigas, os médicos também. Porque você começa a ter uma rede de médicos que você começa a ter um relacionamento com eles. Então, eles vão me orientando. Olha, Karen, você vai lidando assim. E uma coisa que eu sempre falei para o Samuel, falei, filho,
Você vai perceber que você tem uma dificuldade perante seus amigos, mas você pode fazer o que você quiser na sua vida. Você vai sentir mais difícil, mas você não pode desistir. E você luta e você vai conseguir. E hoje ele estava no futebol, né? Ele se acha. E ele tem um sonho, né, Karen? Ele já... Quer ser goleiro, você acredita? Ah, ele quer ser goleiro. Inclusive, produção, eu acho que a gente tem um videozinho do Samuel aí que a Karen mandou pra gente, né, Karen? Vai contando pra gente, Karen, enquanto ele arruma pra gente esse vídeo, como que é isso? Porque ele tem um sonho e você alimenta esse sonho, você faz questão de dizer que ele é capaz, né? Sim, Vivi. O mais interessante é... Eu nunca falo não para ele. Primeiro, ele queria fazer ginástica artística. Teoricamente impossível, né? Porque ele tem uma sequela motora do lado direito, tanto na mão quanto no pé. Eu falei, você quer? Corri atrás, começou a fazer. Mamãe, não é isso que eu quero. Ele percebeu que não era. Mamãe, eu quero ser jogador de futebol. Então tá, vamos fazer. E ele está muito feliz, mas cada pequena conquista é um milagre, sabe? Então, assim, uma mãe ver um filho jogando futebol, algo comum para mim é uma conquista, sabe? E só que vem, por exemplo, depois do primeiro dia de aula do Samuel, eu vi meu filho debaixo do chuveiro chorando de dor no pé dele. Porque ele jogou. E eu falava assim, então você quer parar? Não, mamãe, não vou parar meu sonho. Então você vai conseguir. Então, você tem que aprender a lidar com as dores e você tem que aprender a ser forte para aquela criança. E para ela não desistir, porque a vida não é fácil, Vivi. Não é fácil para ninguém. Você está entendendo? Então, a cada momento que ele chorar e sentir dor, porque ele sente muita dor, eu pegar e falar para ele, larga a mão, desiste, fica aqui quietinho, é igual ele acabou de passar por uma cirurgia de alongamento do tendão de Aquiles dele. E o doutor, ele me preparou, falou, Karen, é um pós-operatório muito doloroso. Ele vai ficar sem andar, ele vai ter que reaprender a andar. Quando ele colocar o pé no chão, ele vai chorar porque vai doer muito. E eu fui me preparando para aquilo tudo. E eu fui preparando ele também. E foi. Quando ele começou a colocar o pé no chão, ele gritava de dor. E eu chorava de um lado, ele chorava do outro. Você vai conseguir, você vai conseguir. E hoje eu falo, se você não quer ser um jogador, você vai conseguir, você vai conseguir. E hoje ele está correndo. Que bonitinho aí. A gente tem imagem do Samuel treinando aqui. Ele é todo apaixonado pelo Neymar, né, Karen? E cada passo desse, então, é uma superação, né, Karen? Como é que foi essa cirurgia? Você está falando que ia ser uma cirurgia bem dolorida, da recuperação, e foi realmente? Tem sido assim? Como é que é? Vivi, a cirurgia em si ela foi mais complexa ainda, porque o Samuel ele desenvolveu uma ferida muito grande em cima do pé dele. Nós tivemos que tirar o gesso de urgência e machucou, criou coágulos embaixo do pé dele também, porque é um pé muito sensível. Como ele não colocava o pezinho no chão, então o pé dele é muito delicado. Só que eu não passo a mão, não. Samuel, vamos, tem que fazer, coloca o pé no chão. Ele desenvolveu uma super hipersensibilidade no pé, ele não conseguia encostar o pé no chão. E eu lá brigando com ele, chamando a atenção dele. E tudo com muito carinho, mas assim, muita firmeza. Porque normalmente a criança, quando tem uma deficiência, ela tende a se vitimizar. E se a mãe não for firme também, com amor, a criança deixa de fazer as coisas. Mas é para o bem dela. E as físios dele ficou toda encantada por como ele evoluiu e como ele depois não reclamou de dor. Foi só as 2 primeiras semanas, o que normalmente fica meses, ele não. Ele já conseguiu canalizar aquela dor que ele continua sentindo, mas ele entendeu que é normal. A Karen está trazendo para a gente essa questão, né, da mãe atípica que não tem muito tempo para si mesma, mas que acabou desenvolvendo sozinha aí um conceito, né, de que ele se jogue aí na vida, de que ele é capaz para tudo. De onde que veio essa força, Karen? Por exemplo, no bullying, né? O Samuel, esses dias atrás, comentou comigo que tinha uma coleguinha da escola fazendo bullying com ele, que estava chamando de torto, que ele era tortinho, olha o jeito que ele anda. A primeira reação de mamãe é o quê? Você vai lá, você vai brigar, não sei o quê, como assim vai falar uma coisa dessa? E eu respirei fundo, eu falei assim, e você? O que você sentiu sobre isso? Aí ele falou, mamãe, eu fiquei triste. Eu falei, sim, pois é. Mas aí a minha professora explicou que eu tive um AVC e que eu sou um milagre, porque eu sempre fico tentando intensificar essa parte. Você é um milagre, meu filho. Era para você ficar sem andar, você ficar nem mexer os olhos, não se alimentar, não comer doce, não comer nada. E você ficou só com essa sequela. Então, a dica que eu tenho para as mães
que independente da deficiência, independente qual que é a situação, não potencialize aquilo ali. Tire o foco da criança daquilo ali. Mostra para ela que ela é muito mais do que isso. Não é a deficiência dela que vai definir quem ela é. Sim, eu tenho uma deficiência, mas eu não sou deficiente, porque é diferente. É diferente. Porque deficiente é todos aqueles que deixam de lutar pelos seus sonhos por qualquer motivo. Você tem uma deficiência, e isso mostrou agora nos Jogos Paralímpicos quantas medalhas de ouro, quanta superação, né? Quanta superação, porque não é a sua limitação que vai determinar o que você pode ou não. E é isso que eu falo para ele. Eu falei assim, filho, o problema não é você. Ela deve estar passando por algum problema difícil. Vamos orar por ela. E isso amenizou aquela dor que ele estava sentindo. Porque a minha preocupação, Vivi, é essa, preparar o Samuel para essas situações, para a vida que vai vir para ele, porque não é fácil a vida de uma pessoa com deficiência, independente da deficiência que ela tenha. Não é fácil a vida da mãe, sabe, que tem que abandonar tudo. Toda mãe, ela tem que fazer renúncia. Mas a mãe de uma criança, uma mãe atípica, ela não tem a escolha. E, normalmente, sabe o que acontece, Vi? Os parceiros sempre abandonam, porque é difícil, é doloroso. E essas mães guerreiras, que muitas que eu conheci, não vão ter uma evolução da criança para se tornar uma criança dependente. Vai ser sempre a criança dependendo totalmente dessa mãe, mas elas lutam com toda a força, mesmo sem força. Sabe por quê? Muitas vezes, eu estava doente, com condições nenhuma de levantar, mas meu filho precisava, então eu ia, fazia, acompanhava. Isso te dava uma força a mais, né? É uma força que você não tem, na verdade, sabe? Então, mas você sabe que você precisa. E então, o que eu posso dizer, as pessoas têm um olhar mais carinhoso para essas mães, né? Você está falando assim que as crianças sofrem o bullying, mas a gente conversando aqui nos bastidores, você trouxe para mim uma situação que eu ainda não tinha me atentado e talvez as outras pessoas também não. A mãe atípica também sofre o bullying. Sofre. É isso? Como é que você se sente? É um bullying calado, porque todo mundo vê e ninguém percebe que é. Por exemplo, a questão profissional. A questão profissional de uma mãe atípica é uma questão muito dolorosa. Sabe por quê, Vivi? Ela não teve a escolha de não continuar. E que são grandes profissionais. São médicas, são advogadas, jornalistas, são grandes profissionais que abriram mão, e não porque elas quiseram, porque elas tiveram que fazer uma escolha. E as pessoas chegam e falam assim, mas você não vai trabalhar? Você não vai fazer nada? Como se você não fizesse nada, né? Sendo que o trabalho, a correria invisível da mãe atípica, de médicos, é muito mais constante, muito mais intensa do que qualquer tipo de trabalho. Sabe por quê? Além de não ser remunerado, você não tem fim de semana, você não tem feriado e você não tem nenhum elogio. Parabéns, você é forte. Oh, parabéns, você conseguiu. Não, porque é obrigação, você não fez nada. Você não fez nada. O que você fez hoje o dia inteiro, Viviane? Pois é. E assim, a maternidade por si só, ela já não é uma situação muito fácil quando a criança é pequenininha. Você, no caso, passou por essa situação com o Samuel, logo depois você teve o Benjamin, né? O Benjamin está com que idade hoje? 6 anos. E aí tem o Isaac. Vou pedir música no Fantástico. Vai já, pedir né? música. 3, já pode pedir música 3. no Fantástico, né, Karen? E como é que é essa vida dessa mãe atípica e essa relação desses irmãos com o Samuel? Então, o Samuel tende a querer se aproveitar, né? Mas eu chamo a atenção, não, ele vai fazer, o Benjamin é muito protetor, que é o de 6 anos, então ele quer fazer tudo pelo irmão, né? Não, você vai ficar quieto, o Samuel vai fazer também, porque senão o Samuel fica ali no cantinho do comodismo, do vitimismo, porque tende a fazer isso. E toda mãe, independente, ela carrega uma culpa muito grande com ela, um peso, você sabe disso. Se você decide ser profissional, então você tem que abrir um pouquinho mão de algumas coisas, você fica cobrando, meu Deus, olha só, eu não estou acompanhando meu filho na escola, olha, estou perdendo isso, estou perdendo aquilo. E quando você é mãe de uma criança atípica e de outras crianças que não são, você cobra também, porque a criança que é atípica, ela tende a chamar mais atenção, exigir mais atenção, na verdade. Porque você tem constantes agendas com ela. E as outras crianças não têm tanta agenda. É o quê? Uma escola, de repente um parque, uma coisa ou outra.
E aí, eu começo a me cobrar. Então, assim, hoje o Benjamin, ele tem um perfil totalmente atleta, né? E aí ele começou, mamãe, você só dá atenção pro Samuel, você não me ama. E aí? Ai, ai, ai. Você explica, meu filho, não é que ele... Não, mas eu também quero fazer um esporte, também quero sair com você. E aí a mãe tem que se E desdobrar. a mãe tem que se desdobrar. Então, assim, hoje o Samuel faz ginástica, hoje o Samuel faz jiu-jitsu, judô. E aí a mãe tem que dar conta de tudo isso. Samuel não, né? Benjamin. Benjamin. E ainda tem o Isaac, né? Falei, É. ai, meu Deus. O que será que o Isaac vai querer fazer? Então, quer dizer, e nessa sua busca aí, eu sei que é terapia ocupacional, é fono, é físio, é uma série de coisas, tudo pensando para trazer qualidade de vida para o Samuel, né? Ao mesmo tempo, tendo que se preocupar com os outros filhos e você, como jornalista, como uma menina brilhante, né? Sempre aí muito eficiente no seu trabalho, sempre muito competente. Como é que você tem lidado com o seu lado profissional e com esse corre-corre? Como é que você consegue? É uma super mulher? Ai, não, ninguém é super, né? Vivi, por isso que eu falo, assim, toda a sociedade, ela tem que ter um olhar. Por exemplo, teve um episódio que me marcou muito, que foi logo após a cirurgia do Samuel, e eu estava acompanhando ele na físio, ele estava sem andar ainda, então eu tinha que carregar ele no colo. E eu tinha deixado o Isaac na escola, o Isaac tem 2 aninhos, e ele não estava muito bem naquele dia. Mas eu falei assim, ó, de manhã eu estou na correria, porque eu saía da físio, ia para TO, e depois tinha um dentista ainda do Samuel, que por conta de que comprometeu a arcada dele. Eu falei assim, eu não vou conseguir levar ele, então eu vou levar ele para a escolinha, e aí eles devem ligar mais ou menos no meio período, e eu vou lá e busco ele. E a escola ligou quando eu estava saindo da TO e indo para a físio, pedindo para buscar o Isaac. E eu falei assim, eu posso ir 11 horas? Isso era 10 horas. Aí ela falou assim, não, mãe, você tem que vir agora. Eu falei assim, é porque eu estou com meu outro filho no médico. Essa coordenadora falou bem assim, se você não vir agora, eu vou chamar o conselho tutelar e vou chamar o SAMU para o seu filho, porque ele não está bem. Nossa. E aquilo mexeu muito comigo. Porque aí você começa a colocar em xeque se você realmente é uma boa mãe. Entendeu? Eu falei assim, meu Deus do céu, como assim? E aí eu tive que sair correndo, deixar o Samuel na físio, ir lá buscar o Isaac. E aquele atropelo todo, eu comecei a entrar em desespero. E tem coisas que você não dá conta. E tudo bem, né, Karen? E tudo bem que a gente não dê conta, né? Tudo bem, mas não está tudo bem. Você está entendendo? Não está tudo bem porque essa mãe, essa criança, é ser humano, Vivi. Então, quer dizer que falta também empatia das outras pessoas, Exatamente. né? Principalmente numa situação como essa, né? É isso que eu falo, um olhar humanizado. Um olhar, às vezes, uma mãe dessa que é só um carinho e perguntar, você está bem? E que realmente a pessoa queira saber se ela está bem. Às vezes, essa mãe, Vivi, ela quer só poder dormir até um pouquinho mais tarde, tomar um sorvete e não tem com quem recorrer. Porque, o que eu falei, a maioria delas são mães solo. E como desenvolver um trabalho profissional? E aí, sempre profissional, porque não tem um mercado de trabalho que está aberto para receber essas mães. Por quê? Porque essas mães, elas precisam daquela questão de flexibilidade no horário. Então, onde a maioria delas está indo para o digital, que você consegue trabalhar de casa, home office, consegue fazer o seu horário. Mas também não é ideal, né? Porque já que nós estamos falando de inclusão, é inclusão de um todo. Não é só da criança, tem que incluir a mãe também, né? Toda uma família. Por mais que a mãe ela esquece os próprios sonhos. Eu mesma, eu abri mão. E o jornalismo, para mim, é algo que eu amo. Eu amo, eu me entrego, assim, eu me vejo naquilo ali, eu me identifico naquilo ali. Você sente falta, né? Do hard news, vamos dizer assim. Sim, então eu tive um período assim que eu falei assim, não, eu preciso voltar. Voltei, e aí eu tive que reconhecer que eu não conseguia. Por quê? Porque o trabalho era o dia todo, e aí eu estava falhando nas duas partes, porque você não consegue entregar nada bem. Aí eu tive que abrir mão. Mas como é que você se vê, Karen, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo mais, com o Samuel já amadurecido, vamos dizer, porque ele ainda é um menino, tem 9 anos, talvez com os meninos com um pouco mais de idade, você enxerga aí que tudo isso é uma fase, que talvez até vai chegar lá na frente, você vai sentir um pouquinho de saudade e aí vai poder retomar novamente 100% do jeitinho que você fazia antes? Na verdade, eu tenho um projeto muito grande que é escrever um livro sobre tudo isso.
né? E eu acredito que tudo que a gente passa na vida é para refletir na vida das outras pessoas de uma forma positiva. E essa oportunidade que vocês estão dando agora, da coluna, ele vem muito ao encontro desse projeto. Porque, aos poucos, muitas mães vêm e falam comigo, sabe, no Instagram mesmo, falam, Karen, olha, esse dia eu estava assim, e eu vi você, e isso me deu força para continuar, me deu uma alegria. E é muito bom saber que, de alguma forma, a sua vida está impactando positivamente na vida de outras pessoas. Sem dúvida, Karen, você inspira outras mulheres. Quando eu falo que a maternidade não é fácil, né? Eu que não tenho crianças como o Samuel, né? Já passei por muitos perrengues também, né? Até já me vi sozinha várias vezes. E, inclusive, já marquei médico para um e para outro e já cheguei com um no médico do outro. E nesse corre-corre, que agora até parece engraçado, eu lembro de um momento em que eu sentei na sala de espera desse médico, né? E chorei muito, 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 porque eu me senti um fracasso como mulher e como mãe. Como é que eu troco o atendimento de um com o atendimento do outro? Né? E eu fui muito bem acolhida por uma recepcionista, né? Eu até me senti assim muito, né, acolhida naquele momento, porque ela falou assim, mãe, acontece, você não é a primeira, você tem seu trabalho fora, você tem outras funções e acontece, você não tem só um filho, está tudo certo, né? A gente marca outro dia. E aí ela me acalmou ali naquela hora e a gente conseguiu marcar essa consulta para o outro dia. Agora, eu imagino você com todos esses filhos. E com todos esses perrengues, né, amiga? Porque a gente passa por tudo isso, né? Mas a gente sabe que tem de onde tirar força, né? É desse amor que vem deles, uma coisa né? que você falou e uma dica também. Nós, mães, nós temos que aprender, entender, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem se hoje você não está bem, eu estou aprendendo isso. Porque é aquela coisa, independente de como que estava, se era chuva, sol, eu ia, porque eu tinha que ir, porque ele dependia disso. Não, ele não vai morrer. Você está entendendo? Ele não vai acabar com toda a evolução dele, porque um dia você não foi. Então, se você não está bem, também tira um tempo para você. Tenha esse olhar de carinho, de amor, porque se você estiver bem, você vai conseguir ajudar ele bem. Se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, tire um tempo para você. Por mais que seja difícil, eu estou começando a aprender a fazer isso. Eu estou começando a aprender a sentar num café e comer uma torta, sozinha, só pelo prazer de estar ali, me aproveitando curtindo. a própria companhia, Exatamente. né? E é algo libertador, sabe? E questão profissional, eu estou voltando agora, porque, graças a Deus, o Samuel ele é uma criança que ele tem uma independência, né? Então a tendência é cada vez mais ele ser independente. E eu falei para ele, logo que você vai sozinho nessas FISOs, em todos os seus compromissos tem que ir sozinho, pegar ônibus e correr atrás da sua vida. Pegar, tirar a carteira dele, já começo a falar tudo para ele, essas coisas. Porque esses dias até falou assim, mãe, quando eu virar jogador de futebol, e aí eu vou ter muito dinheiro e vou ter muito compromisso. A senhora vai ter que ir em todos eles comigo. Eu falei assim, não, você vai sozinho, eu só vou viajar de vez em quando com você. E que bacana que é ter esses sonhos e sonhar junto com eles, né? Karen, olha, eu quero te parabenizar, viu, pela sua vida, pela sua história, né, por você não desistir, porque você está sempre com esse sorriso no rosto e você realmente inspira outras pessoas, né? Quero também convidar as pessoas que estão nos acompanhando, porque a gente está falando aqui dessa coluna nova, ela vai ser lançada no site Guia MS Notícias, que também é um produto aqui da VW Comunicação, assim como é o Guia Mais Saúde. A Karen vai estar lá com o Diário da Mãe Atípica, trazendo aí desde o início dessa história como é que foi, né, com o Samuel e como é que está sendo, como é que ela dá conta, e como é que às vezes não dá conta também. Tá tudo certo, né, Karen? Tá tudo certo. Vamos questionar, vamos abordar, também dividir a história de outras mães também, porque eu tive o privilégio de conhecer outras mães guerreiras que lutam e continuam lutando. Questionar e discutir sobre a questão do bullying, essa questão do olhar mais afetivo, a questão da inserção dessa mãe no mercado de trabalho, porque é o sonho dela, a questão profissional. Então, assim, eu acredito que, sim, nós estamos evoluindo muito enquanto sociedade,
mas tem algumas coisas que está deixando passar desapercebido. E esse é o propósito de estar abordando, discutindo, levando cada vez mais esse tema, que é tão relevante, que tem que ser realmente cada vez mais considerado, que é a mãe atípica. Os próprios filmes têm trazido bastante essa temática, né, Karen? Sim. Você tem a situação do Samuel, que é uma criança com deficiência, mas tem também as crianças autistas, tem as mães, né, que têm outros tipos aí de situações que também merecem esse olhar carinhoso e acolhedor de toda a sociedade, né? Com certeza. Todas as mães, independente da deficiência, da dificuldade que o filho tem, que a filha tem, elas... É todo o mesmo processo, Viviane. Independente do que todas elas têm que passar, tem essa equipe multidisciplinar, de médicos, de cuidado. Então, tem uma coisa rigorosa, que consulta. E outra coisa, e eu vou dar um adendo ainda para as mãezinhas que têm filhos autistas. Essas mães não saem de casa. Essas mães não vão à igreja. Essas mães não têm o prazer de sentar e comer uma pizza, muitas vezes, dependendo do grau que é. Por quê? Porque essas crianças, a sociedade não quer ser incomodada. Então, as mães se fecham junto com essas crianças. Então, assim, se você se deparar com uma situação dessa, de uma criança em crise, não julgue, não condene, porque a pior coisa... eu não falo nada, mas o olhar... Eu lembro, Vivi, quando Samuel começou a engatinhar, ele não engatinhava, ele rastejava de bundinha, assim, não sei se você lembra. Eu lembro. As pessoas não falavam nada, mas elas olhavam com um olhar, assim, preconceituoso, e aquele olhar arrancava a minha alma fora, sabe? E doía muito. Então, às vezes, você não falou nada, mas o olhar que você deu foi necessário, foi suficiente. Então, ao invés de dar um olhar de preconceito, de julgamento, dê um olhar de amor, que esse olhar também ela vai receber. Com certeza, que a gente possa, então, modificar também o nosso olhar com o próximo. E fica aí essa lição tão importante, né, Karen, para as outras mães também, né, que passam por esse tipo de situação. Eu perdi a pergunta que eu ia fazer. A gente está com quantos minutos, produção? 30. 30? Então tá. Lembra de alguma outra coisa que você queira mencionar? Deixa eu ver. A gente pode falar das mães de baixa renda e do atendimento que é oferecido pelo SUS. Pelo Como é que SUS é e pelos feito convênios isso? também, que tem uma coisa bem interessante para falar sobre essa questão. Tá, vamos lá então. Karen, falando um pouquinho aí dessa questão voltada para a saúde especificamente, já que essa criança com deficiência, ela necessita aí de um atendimento multidisciplinar, né? Como é que é isso para a mãe de baixa renda, né, que depende única e exclusivamente do SUS, e também qual que é a diferença para quem tem um plano de saúde? Vivi, é muito interessante isso, porque sim, nós temos alguns lugares, a PAI, tem vários Cotolengo, que recebe essa criança e sim, tem TO, tem fono, tem toda essa gama de atendimentos. Só que é uma demanda muito grande, muito grande. E às vezes o atendimento que eles oferecem não é necessário, não é o suficiente para o desenvolvimento dessa criança. O Samuel já participou pelo atendimento da PAI. Só que era 30 minutinhos e não tinha nem opção, era uma vez por semana, 30 minutos de físio, 30 minutos de TO e assim. Só que eu não conseguia ver a evolução dele porque era pouco. O ideal para essas crianças é pelo menos 2 vezes a semana. E aí, como que faz? Isso é porque eu consegui depois de muito tempo na fila. E aquelas mãezinhas que estão na fila até hoje não conseguem. E aí, Vivi, mãe é leoa, mãe independente do que ela tem condição ou não, ela vai à luta. Então, muitas mães fazem o quê? Vão procurar um plano de saúde. Um plano de saúde que vai atender essa criança, mesmo ela não tendo condições financeiras, ela vai atrás, porque ela sabe que precisa desse atendimento. E aconteceu comigo uma situação que eu fiquei assim, bem... o Samuel teve que fazer a cirurgia, e aí, por conta da cirurgia, ele passou por diversos exames, muitos exames. Vivi, e antes da cirurgia, veio o extrato do plano de saúde. Ele, na mesma época, o Samuel desenvolveu uma gastrite nervosa também, então nós tivemos que fazer endoscopia com ele, teve que fazer o eletro dele, que é
de rotina. Tivemos que fazer o botox também, porque o Samuel usa botox de 3 em 3 meses, que é para relaxar esse músculo dele, que é só contraído. E aí juntou tudo, foi na mesma época, veio R$ 3.000 de convênio. Nossa, e aí? Como é que faz? E aí? E aí eu fiquei desesperada, porque eu não tenho esse dinheiro. Falei, como que eu vou fazer? Eu entrei em contato com o convênio, perguntando como que podia ser feito, de alguma forma, para poder pagar isso. Ela falou assim, simplesmente no cartão de crédito. Eu falei, não, mas eu não tenho esse limite no cartão de crédito. Olha, mãe, se você não tem dinheiro para pagar, você não pode ter plano de saúde. Simples assim. Aí eu peguei e falei assim, olha, se eu não precisasse, eu não estaria. E muito menos gastando R$ 3.000. Eu estaria no shopping gastando esse dinheiro. Então, se está gastando esse valor, é porque eu preciso. E se eu estou aqui entrando em contato com vocês, é porque eu quero pagar. Então, vocês têm a obrigação de me oferecer uma forma que eu consiga pagar. Não estou me recusando a pagar. Eu nunca atrasei e é uma coisa que eu levo como prioridade, assim como todas as mãezinhas, é prioridade. Então, eu quero uma atenção sobre isso. E ela falou assim, olha, a gente não pode fazer nada. E aí, teve que se virar? E aí teve que se virar. Mais uma vez. Mais uma vez. E tudo isso, você se vê, nunca assim, não pode trabalhar, os atendimentos são caríssimos, e ele precisa, e você faz o quê? Né? Então, até os planos de saúde, eles têm que ter uma flexibilidade de pagamento. Por mais que tenha, eu sugiro, assim, por mais que tenha feito tudo no mesmo episódio, viu ali, está muito alto, está mais que o salário mínimo, vai desmembrando esses descontos, essas parcelas, exatamente, para tornar acessível para todos que precisam mesmo. É complicado, né? Olha, Karen, a gente tem também, você acabou de falar, tem a PAI, tem o Cotolengo. Eu quero aproveitar esse espaço e mandar um abraço para o padre Valdeci Marcolino, que é lá do Cotolengo. A gente acompanhou muito tempo, né? A gente vê a luta dessas mãezinhas ali com crianças até acamadas, em situação muito difícil, né? Então fica também esse apelo para o poder público para que esses atendimentos multidisciplinares aí estejam à disposição de uma maneira para todos, né? Igual para todos, né? Porque, como você mesma disse, às vezes essa fila tá grandiosa e a mãe às vezes acaba que, né? Muitas vezes até no interior do nosso estado, onde a saúde é um pouco mais precária, acaba deixando de lado, né? Exatamente. Essa criança não recebe o atendimento que precisa, essa situação complica mais ainda, porque, Vivi, você tem que entender que são crianças que normalmente elas não vão receber alta. Então, elas vão ter que ter esse acompanhamento para sempre. Então, o que tem que acontecer? Tem que ampliar essas vagas, ampliar esses centros de atendimento, porque o que tem não dá conta. Porque não tem como ficar esperando a vaga surgir, não vai surgir a vaga, porque as pessoas que estão ali, elas vão continuar ali. Então, as que não estão vão ficar para sempre fora. Pois é. Inclusive um assunto até para um próximo podcast, quem sabe a gente converse futuramente aí, né, com o secretário de saúde do nosso estado, aqui do nosso município, já fica aí esse convite. E eu, Karen, quero te agradecer imensamente por você ter vindo dividir com a gente essa sua história de vida, essa batalha, né, essa história de tanto amor aí e de coragem. Você é uma mulher de muita coragem, o Samuel, o Benjamin e o Isaac são crianças de muita bênção, de muita sorte por ter você como mãe, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Vivi. E toda mãe mesmo, né? Ela vai sempre tentar fazer o melhor para o filho. Mesmo quando ela não consegue, ela vai continuar tentando. Então, o meu desejo enquanto mãe é criar homens para a nossa sociedade, homens que não são machistas. O Samuel, o Benjamin e Isaac com 2 aninhos. Eles me ajudam a limpar a casa, eles me ajudam a fazer comida. O Samuel eu já ensinei a fazer bolo, já ensinei a fazer miojo, fazer arroz. Eu ensino, eu preparo eles. Hoje é dia de lavar a casa. Eles vão lavar banheiro, eles vão fazer. Por quê? Porque eu preparo eles e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que preparar as crianças de hoje para os adultos que nós queremos amanhã. Então, é isso que eu busco. Eu busco criar homens, não meninos. E que sejam homens de valores. Homens do bem, homens de valor e homens que realmente vai contribuir com a sociedade.
como um todo. Tá certo. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Fica aí também o convite para que você possa acompanhar a nossa página ali na rede vizinha, é o podcast Guia Mais Saúde e também o Guia MS Notícias. Eu quero finalizar agradecendo a você que esteve com a gente até aqui. Eu prometo voltar no próximo